Boa tarde, pessoal. Vamos terminar a porção Noa nessa terceira parte. Está terminando o Shabat, né? Graças ao Eterno, mais um Shabat, mais um dia de descanso. Então vamos logo direto para a Parashá, que ficou com o fim da Torre de Babel. Qual foi o fim da Torre de Babel? Um terço inferior foi engolido pela terra, o terço superior queimado, e a parte central ficou de pé sobre a terra. Para compreender e melhor dimensionar a gigantesca altura da torre, precisamos saber que mesmo a parte remanescente da destruição era tão alta que se alguém subisse, veria as palmeiras lá embaixo, pequenas como gafanhoto, de tal minúscula que parecia a olhada de cima. Então, por que Adonai não destruiu esta geração perversa como exterminou a do dilúvio? Isso eu já expliquei. As pessoas que construíram a Torre de Babel agiram com paz e amizade. Não havia discórdia entre elas, como a geração do dilúvio. Isto era tão importante para Adonai que, apesar de terem se revoltado contra ele, não as destruiu. Quão grande era a paz e quão detestável são a luta e a discórdia. Agora chegamos na parte final, que é o nascimento de Abraão. Abraão. As Bíblias modernas aí traduziram como Abraão, por causa do Beit e do Veit. As ferramentas naquela época não eram muito boas e eles confundiam o V com o B, porque as letras são iguais. Só um pontinho que diferencia a pronúncia. O nascimento de Avraham, antes chamado de Avram, que é Abrão, depois Abraão, Avram, Avraham. O seu nascimento, 10 gerações depois de Noa, nasceu Avram. A força e astúcia do rei Nimrod eram proverbiais. Era de conhecimento universal que o seu braço apontado a um coração de um veado jamais errava o alvo. Aí daquele que ousasse duvidar de que Nimrod fosse um deus autocriado, o carrasco estava sempre pronto do lado do trono. Um dia os astrólogos de Nimrod aproximaram-se do seu trono, prostraram-se perante o rei, sua majestade, anunciaram: soubemos de um grande perigo ameaçando o trono. As estrelas previram um bebê. Logo nascerá em seu reino. Negará a sua divindade e o sobrepujará. Nimrod voltou-se aos ministros e disse: que medida preventiva vocês sugerem? A resposta brotou rápida: ordene que todo varão recém-nascido seja aniquilado. Que ótimo conselho! Convoquem arquitetos para que projetem casas especiais nas quais toda mulher com filho será confinada. Devemos assegurar que apenas os bebês do sexo feminino sairão lá com vida. Terá. Quem foi Terá? Terá foi o pai de Avram, certo? Um dos homens mais honráveis da corte estava presente durante a discussão. Isso tudo que eu estou contando aqui são conjecturas dos sábios, não estão nas Sagradas Escrituras, tá bom? Vocês não esperam incluir minha esposa neste novo projeto, não é? Indagou Terá. Não tema por sua casa, Terá. Você é o meu ministro mais confiável, assegurou-lhe o rei.
de Irode. O cruel edito foi promulgado e daí em diante todos os bebês foram assassinados. Mais de 700 mil recém-nascidos foram mortos. Certa manhã, os astrólogos de Irode requisitaram outra audiência. O perigo ainda existe, majestade. Observamos uma estrela sobre a casa de Terá, brilhando em todas as direções do firmamento. Isto indica claramente o filho recém-nascido de Terá que irá conquistar seu reino. Ordene a Terá que entregue o seu filho. Eu recompensarei sua perda com um tesouro em ouro e prata. Os mensageiros apresentaram-se à casa de Terá, exigindo a criança. Entregue seu filho em nome de Irode. Ordenaram. Não entregarei meu filho, respondeu ele. Em troca, o rei lhe oferecerá um tesouro em ouro e prata. Terá riu, zombeteiro. Diga ao seu mestre que disseram ao cavalo: cortaremos sua cabeça e em troca você receberá uma carroça cheia de feno. Tolos, respondeu o cavalo. Se for decapitado, quem comerá o feno? Se matarem meu filho, quem herdará o meu ouro e a minha prata? Os mensageiros partiram, mas Terá não relaxou. Apresse, ordenou para a mulher, para sua esposa, Amitalai. Embrulhe o bebê e escondam-o numa caverna bem longe de casa. Eu estou certo de que voltarão logo. É interessante que essa história ela parece muito com a de Zeus, né? Só que tem umas mudançazinhas aí, mas ela é bem parecida, né? Só que essa deve ser bem mais antiga do que a de Zeus, né, da Trindade, da mitologia grega, né? O pai Cronos começa a devorar os filhos e Reia vê que Zeus é muito bonito e esconde ele numa caverna. Então, Terá disse isso para a mulher: estou certo de que voltarão logo. Assim foi. Pouco depois, os delegados do rei bateram a porta novamente, mas Terá estava preparado. Deu-lhes o filho de sua fiel servente, em vez do seu. E qual foi o destino de seu pequeno filho, Abraão? Cresceu numa caverna, longe do perverso mundo à sua volta. Com sua mente fenomenal, conheceu o seu Criador com a idade de 3 anos, chegando a essa conclusão através da observação e raciocínio. Talvez eu devesse adorar a terra, pensou Abraão, pois sua produção é o que nos sustenta. Então a terra não era tão poderosa, uma vez que dependia do céu para as chuvas. Deveria então curvar-me ao firmamento e o poder que governa o firmamento é claramente o sol, que mantém esse mundo vivo com seu calor e luz. O sol deve ser o poderoso Deus que criou tudo, e o universo à minha volta. Abraão prostou-se perante o sol, porém, quando a noite caiu, a este desapareceu. Dando lugar à lua, Abraão raciocinou que essa deveria ser divina. Contudo, abandonou este pensamento ao perceber que a lua brilhava apenas à noite. Finalmente, observando o ritmo regular do dia e da noite, das estações e leis da natureza, Abraão inferiu a presença de um Criador sábio e onipotente. Como é isto que os corpos celestes levantam e se põem em determinadas horas? Deve haver uma inteligência superior governando-os. Não o vi, mas posso compreender que apenas um Elohim poderoso e misericordioso poderia criar as maravilhas do mundo. E apenas sua inteligência superior seria capaz de mantê-las funcionando. A ele me curvarei. Conforme o tempo passava e as previsões dos astrólogos não se realizavam, o rei revogou o decreto,
e Abraão pôde voltar para casa. Abraão protesta contra as crenças de sua época. Aí começou, Abraão expor seus conhecimentos. O negócio de Terá era a venda de ídolos, e o jovem Abraão fez o melhor possível para convencer as pessoas a não comprá-los. Certa vez aconteceu de seu pai viajar e Abraão ficou encarregado da loja, instruindo o filho: quanto maior for o Deus, o boneco lá, maior o preço que você precisa cobrar. Se entrar alguém importante, ofereça-lhe um ídolo grande e dê o menor a um cliente menos importante. Um homem de ombros largos e aparência impressionante entrou. Dá-me um ídolo grande, como exige meu status, declarou pomposamente a Abraão. Este entregou-lhe o maior ídolo que pôde encontrar nas prateleiras, e o homem depositou sobre o balcão uma quantia substancial. Quantos anos você tem? Perguntou-lhe Abraão. Tenho 50 anos, respondeu o homem. E não tem vergonha de adorar um ídolo com apenas um dia? Perguntou-lhe Abraão. Meu pai fez este aqui apenas ontem. Confuso, o homem pegou o dinheiro de volta e foi embora. Uma idosa entrou, disse a Abraão, que ladrões invadiram sua casa à noite anterior e roubaram seus deuses. É assim? Se seus deuses não conseguem proteger a si mesmo de ladrões, como espera que protejam a senhora? Você tem razão, admitiu a mulher. Mas a quem devemos servir? Perguntou ela. O Criador dos céus e da terra, que fez a mim e a senhora, respondeu. A mulher saiu sem comprar nenhum ídolo. Em outro episódio, você queria um vendedor desse na sua loja? Imagina o lucro que o pai teve com Abraão, tomando conta da loja dele. Pois bem, em outro episódio, Terá deu a Abraão um saco cheio de ídolos e lhe disse, vá e venda-os no mercado. Abraão levou consigo um martelo. Quando um cliente se aproximava e lhe pedia um ídolo, Abraão batia-o na cabeça do ídolo com um martelo. Você quer ficar com este? Perguntava para o cliente. E em seguida dava um golpe na cabeça do próximo. Ou prefere este? Perguntava. Quando as pessoas viam que os ídolos ficavam imóveis, mesmo golpeados na cabeça, desistiam da compra. Certa vez, Terá viajou e Abraão pediu para sua mãe, por favor, sacrifique uma ovelha e prepare uma comida saborosa. Quero oferecê-la aos deuses do meu pai, para que se sintam agradecidos. A mãe preparou uma comida deliciosa e Abraão colocou na frente dos deuses e disse, comam! Mas nenhum dos deuses provou a comida. Abraão riu, assim como a gente está rindo agora. Talvez não gostem deste prato, disse aos deuses. Ou pensam que eu não trouxe comida suficiente? Amanhã lhes servirei algo melhor. No dia seguinte, disse a mãe aos deuses, não gostaram da comida, mãe, de ontem. Por favor, preparem uma refeição mais farta e melhor hoje. Sua mãe assim fez. Abraão pôs a comida farta e deliciosa perante os deuses. Tomem, comam, disse-lhes. Sentou-se próximo aos deuses para observar se comiam.
E assim ficou o dia todo. Nenhum dos ídolos se mexeu. Nesta noite Abraão estava furioso. Ai do meu pai e de toda esta geração, exclamou. Servem a ídolos que não podem caminhar, nem mexer-se, nem escutar, nem enxergar ou cheirar. Abraão pegou um machado do pai e destruiu todos os ídolos, com exceção do maior. Neste momento, Terá regressava da sua viagem e escutou os golpes do machado e o barulho de madeira e metal sendo destruído. O que será isto? Exclamou. Parece vir da sala do templo. Correu para dentro. Abraão acabava de terminar sua obra de destruição. Deixara apenas o ídolo maior e havia colocado o machado em seu braço. Por que destruísse meus deuses? Gritou Terá. Abraão, não fui eu, respondeu Abraão. Brigaram pela comida e o maior pegou o machado e quebrou os outros. Mentiroso, replicou Terá. Não podem quebrar uns aos outros, nem sequer podem se movimentar. O pai respondeu. Então por que os serve, pai? Disse Abraão. Por que deposita sua confiança nesses ídolos? Podem te salvar do perigo, podem ouvir suas preces. Está cometendo um grande erro, né? Pai, em adorar estas imagens. Tu e os outros se esqueceram de Adonai, que criou os céus e a terra. Nossos antepassados também se esqueceram de Adonai, e por isso ele mandou o dilúvio. Porque porque você deixa novamente o ídolo e saiu correndo da casa? Terá estando furioso, ele era um súdito real do rei, e a conduta de Abraão não podia ser ignorada. Terá foi ao palácio do rei Nimrod e disse ao rei, deves julgar meu filho por se revoltar contra os deuses. Abraão é levado à presença do rei Nimrod, posto na prisão. Nimrod mandou seus soldados para prender Abraão e levá-lo ao palácio do rei Nimrod. E disse ao rei, deve julgar meu filho. Posto Abraão na prisão, Nimrod mandou seus soldados levar ao palácio de Nimrod. Perguntou a Abraão com seriedade, por que você quebrou os ídolos do seu pai? Ele disse, não fui eu, respondeu Abraão. O maior quebrou os demais. Vamos, respondeu Nimrod. Você realmente pensa que eu vou acreditar em tais historinhas? Sei que os deuses não podem se quebrar uns aos outros, eles não se mexem. Abraão censurou Nimrod na frente de todos os seus servos. Então por que você os adora? Porque não serves a Adonai que governa o mundo, que te criou, que vai fazê-lo morrer e que pode ressuscitá-lo? Ai de ti, rei perverso e bobo, deverias mostrar o caminho certo para todos, em vez de tu e teus servos fazer com que as pessoas pequem. Não sabes que por causa de pecado como os seus, Adonai mandou o dilúvio aos nossos antepassados? Se continuarem servindo aos deuses, tu e teus seguidores morrerão em desgraça. Adonai os castigará. Chega, gritou Nimrod, para a prisão com ele. Abraão foi levado na prisão e mantido lá por 10 anos. Abraão é jogado numa fornalha, o primeiro dos 10 testes pelos quais passou. Depois de 10 anos difíceis, Abraão foi novamente levado à presença de Nimrod, que ainda esperava convencê-lo e se curvar aos ídolos. Só me curvo perante o Criador do mundo, respondeu Abraão. Eu sou o Criador, afirmou Nimrod com orgulho. Podes ordenar ao sol para que nasça a oeste e se coloque e se ponha a leste? Perguntou Abraão. Então acreditarei que és o Criador. Nimrod se virou para os seus sábios e para os príncipes à sua volta. Que castigo merece este homem? Ele perguntou, julguem-no. Todos responderam, o homem que despreza o rei e seus deuses deve ser queimado. Um bando de súditos ali
né, babas de Nimrod, né. Para tal foi preparada uma enorme fornalha na cidade de Ur-Kasdim, um grande júbilo. Os oficiais do rei as esquentaram durante 3 dias e 3 noites. Quando a notícia de que um traidor seria queimado espalhou-se, o povo aglomerou-se, mulheres e crianças subiram aos telhados para testemunharem o espetáculo. Amitalai, mãe de Abraão, avançou para o beijar. O filho: curve-se apenas uma vez para Nimrod, meu filho, implorou-lhe, e será salvo das chamas. Jamais deixarei Adonai, mãe. Representantes de todas as nações estavam presentes, gritavam a Abraão: esta é a sua última chance, de que lado você está? Então, do lado de Hashem. Estou do lado de Hashem. Então gritou Abraão, mestre do universo. Abraão foi agarrado e jogado nas chamas. O anjo Gabriel voou até Adonai e implorou: deixe-me atingir as chamas e salvar o tzadik da fornalha. Adonai respondeu: não há ninguém no céu como eu, e não há ninguém como Abraão na terra. Eu mesmo descerei para salvá-lo do fogo. Adonai falou para os anjos: Abraão foi fiel a mim, eu mesmo vou salvá-lo. Adonai então ordenou que as chamas não causassem mal algum ao seu precioso Abraão, mas que apenas devorassem as cordas que o amarravam. Para a multidão que observava, tudo parecia correr conforme planejado. As chamas da fornalha subiam ao céu, era o fim apropriado para um traidor, murmurava o povo. Logo nada sobraria dele. A multidão se dispersou, mas os servos de Nimrod ficaram perto da fornalha até que as chamas terminassem seu trabalho. De repente soltaram uma exclamação surpresa. Os olhos se arregalaram, os queixos caíram de espanto, pois Abraão estava milagrosamente vivo dentro da fornalha. Caminhando lá dentro, as chamas haviam queimado apenas as cordas que o amarravam, mas não chamuscaram suas roupas e o seu corpo. Agitados, os servos correram para informar o milagre ao rei Nimrod. No começo, Nimrod não acreditou no que estava ouvindo, mas quando os servos confirmaram, Nimrod foi pessoalmente olhar dentro da fornalha. Era verdade. Abraão estava andando lá dentro como se passeasse no jardim. Isso lembra muito a história, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai ver que eles já tinham escutado essa história de Abraão, por isso criaram fé e não temeram a fornalha. Estavam convencidos de que ele era um Deus. Foi Adonai, o Criador do mundo, quem o salvou. Explicou-lhes Abraão: quem me salvou. Curvem-se perante ele. Nem todos os presentes se convenceram das palavras de Abraão. Havia os que murmuravam: Abraão foi salvo por magia de seu irmão mais novo. Harã é um grande feiticeiro. Deve ter lançado o feitiço no fogo de modo que este não queimasse Abraão. Harã testemunhou todo o processo e estava tormentado por dúvidas. Deveria unir-se ao irmão mais velho ou professar a crença a Nimrod? Decidiu esperar até que o destino de Abraão fosse resolvido. E só então declarar a sua posição, pensou. Se Abraão estiver a salvo, direi que pertence ao lado de Abraão. Se ele morrer, direi que pertence ao lado de Nimrod. Quando Abraão saiu vivo da fornalha, perguntou-lhe a Harã: de que lado você está? Também acredito no Adonai, no Elohim de Abraão, exclamou Harã. Foi agarrado pelos servos de Nimrod e atirado à fornalha, porém não lhe aconteceu um milagre algum, e foi consumido pelas chamas vorazes. Agora ficará evidente de que não fora a magia de seu irmão que salvará Abraão. O Kiddush Hashem, santificação ou nome do Elohim, estava completa. Abraão pavimentou o caminho para os judeus de todas as gerações que sacrificaram suas vidas para santificar o nome de Adonai.
de onde mais teriam incontáveis judeus, muitos deles simples, judeus derivados à força de caráter, para suportar heroicamente o martírio em nome de Adonai. Não há uma potencialidade na alma de cada judeu, uma qualidade adquirida por Abraão, nosso patriarca, na fornalha de Ur, que foi passada, transmitida como um legado a todos os seus descendentes. Terá Abraão e sua família mudaram-se para Harã, apesar de Abraão ter sido salvo diante dos olhos de Nirode. Terá percebeu que o perigo ainda não havia passado. O perverso Nirode poderia querer matar Abraão de outra vez. E quem sabe se Adonai faria outro milagre. Vamos deixar esta terra, aconselhou Terá a Abraão, e iremos para Canaã. Canaã. Lembra que os descendentes de Shem iriam possuir Canaã, a terra de Canaã, onde Nirode não governava. Porque Terá, de repente, achava que seu filho Abraão poderia se pôr a salvo do rei Nirode. Não havia sido o próprio Terá que pediu ao rei que castigasse Abraão por ele não acreditar em seus ídolos? Mas, após presenciar o grande milagre que aconteceu a Abraão, Terá mudou de ideia, começou a acreditar em Adonai, e era o mestre do mundo. Que era o mestre do mundo. E muitos anos depois, antes de morrer Terá abandonou definitivamente a adoração aos ídolos e fez completa techuvá, retorno, arrependimento, techuvá. Abraão concordou com a sugestão do pai de se mudar para a terra de Canaã. Abraão e suas famílias partiram para Canaã. No caminho passaram por um lugar chamado Harã. Terá viu que lá estaria salvo, pois Harã estava fora dos domínios de Nirode. Por isso Terá decidiu, vamos ficar aqui. E aqui termina a porção Noa, com a história de Abraão, essas conjecturas dos sábios, nos traz um bom conhecimento, uma boa base para todo o resto da fé que engloba o judaísmo em si. Vou aproveitar e dizer para vocês, não sou judeu praticante, sou judeu de linhagem, pertenço a uma linhagem judaica, que veio de Portugal, mas não pratico o judaísmo em si na sua essência. Eu pratico a Torá, os mandamentos do Eterno, as instruções do Eterno. E techuvá, está aqui, é uma das instruções do Eterno, fazer retorno. Bom, uma boa noite para vocês, está chegando aí a noite, acabou o Shabat, terminamos a lição com as histórias do nosso patriarca Abraão, e eu deixo para você aqui a Bericat Kohanim, que ela é recitada todo sábado, e foi o Eterno quem ordenou. Está lá no capítulo 22, no capítulo 23 do verso 22. E falou Adonai a Moshe, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo, Yevarichecha Adonai veish merecha, e aí Adonai panavelecha, viruneeka, itzah Adonai panavelecha, e aseir sa shalom. O Eterno abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Elohim Melech Neeman.
Elohim é rei fiel. Até a próxima porção. Um bom final de semana no calendário dos gregorianos, né? E a partir de agora à noite já começamos a nova semana, né? Uma boa semana para todos vocês. Shalom.